Bem-vindos ao canal Enciclomundo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história do Egito, um país com uma rica história, que se estende por milhares de anos. Hoje, vamos explorar os principais eventos e marcos da história egípcia, desde a época dos faraós até a atualidade. A história do Egito Antigo é marcada pela época dos faraós, uma dinastia que governou o país por mais de 3.000 anos. Os faraós eram considerados seres divinos, e eram responsáveis por governar o Egito, além de serem encarregados de manter a ordem no universo. Durante a época dos faraós, houve o desenvolvimento de importantes monumentos, como as pirâmides de Gizé, construídas para os faraós serem enterrados. Esses monumentos não só serviam como tumbas, mas também como símbolos do poder e da grandiosidade dos faraós. Além disso, durante este período, o Egito desenvolveu um sistema de escrita hieroglífica, que foi utilizado para registrar a história, a religião e a cultura do país. A época dos faraós também foi marcada por importantes líderes. Um exemplo é Ramsés II, considerado um dos faraós mais poderosos, que governou o Egito por mais de 60 anos, e foi responsável por grandes projetos de construção, incluindo templos e palácios. Outro exemplo é Tutancâmon, cujo túmulo, encontrado em 1922, é um dos mais bem preservados do Egito Antigo e trouxe novas informações sobre a vida e a religião dos faraós. No entanto, a época dos faraós não foi apenas um período de glória. Durante o reinado de alguns faraós, houve conflitos internos e externos, além de crises econômicas e políticas. A época dos faraós chegou ao fim em 332 a.C., quando o Egito foi conquistado por Alexandre, o Grande, e se tornou parte do Império Macedônio. Apesar dos desafios enfrentados, a época dos faraós é um período fascinante e importante na história do Egito. Ela deixou um legado duradouro em termos de arte, arquitetura, religião e cultura, que ainda é estudado e admirado até os dias de hoje. Em 30 a.C., o Egito foi conquistado pelos romanos, liderados pelo general romano Marco Antônio. Isso ocorreu após uma longa batalha contra a rainha Cleópatra e seu aliado romano, Júlio César. Com a conquista pelos romanos, o Egito passou a ser uma província romana, e a capital foi transferida de Alexandria para o Cairo. A conquista pelos romanos trouxe consigo várias mudanças para o Egito. Os romanos introduziram novas técnicas de agricultura e irrigação, o que permitiu o cultivo de novas culturas e aumentou a produção de alimentos. Além disso, eles investiram na construção de estradas e pontes, o que melhorou a infraestrutura do país. A cidade de Alexandria também se tornou um centro de comércio e conhecimento sob o domínio romano. A Biblioteca de Alexandria, que já era famosa por sua coleção de livros, foi expandida e a cidade tornou-se um importante centro de estudos acadêmicos. O conhecimento greco-romano se misturou com o conhecimento egípcio, levando a novos avanços nas áreas de matemática, filosofia e medicina. A conquista pelos romanos também levou à fusão das culturas egípcia e romana. Embora os romanos não tentassem forçar a romanização do Egito, houve uma mistura de culturas, levando à criação de novas formas de arte e arquitetura. Por exemplo, os templos romanos no Egito tinham um estilo arquitetônico diferente dos templos egípcios, com uma mistura de elementos romanos e egípcios. Outra mudança significativa que ocorreu com a conquista pelos romanos foi o surgimento de novas religiões. O cristianismo e o judaísmo foram introduzidos no Egito durante esse período e se espalharam rapidamente. No entanto, a religião egípcia antiga ainda era praticada por muitos, e os deuses egípcios eram frequentemente associados a deuses romanos. Embora o domínio romano tenha trazido várias mudanças positivas para o Egito, ele também trouxe conflitos. Houve várias revoltas no Egito contra o domínio romano, a mais famosa sendo a revolta de Quitos em 115-117 d.C., que foi liderada por judeus egípcios, e resultou na destruição de várias cidades egípcias.
No geral, a conquista pelos romanos marcou uma era de mudanças significativas para o Egito, tanto positivas quanto negativas, e a fusão das culturas egípcia e romana deixou um legado duradouro na arte, arquitetura, religião e conhecimento do país. Em 641 d.C., o Egito foi conquistado pelos árabes islâmicos liderados pelo general Ali ibn Alamedas. Com a conquista, o Egito passou a fazer parte do Califado Islâmico, que abrangia uma grande parte do Oriente Médio, norte da África e Espanha. A conquista islâmica do Egito trouxe consigo uma nova religião e cultura para o país. Durante a Era Islâmica, o Egito se tornou um importante centro de comércio e cultura, com a cidade do Cairo se tornando uma importante capital. Sob o domínio islâmico, a cidade se expandiu e se tornou um importante centro de aprendizado, com a criação de várias instituições de ensino, como a Universidade de Alameda Azhar. O Islã também trouxe mudanças significativas para a cultura egípcia. A religião islâmica se espalhou rapidamente pelo Egito, com muitos egípcios convertendo-se ao Islã. Além disso, a língua árabe tornou-se a língua oficial do país, substituindo o antigo egípcio e o grego, que haviam sido usados anteriormente. A arquitetura também foi influenciada pelo Islã, com a construção de várias mesquitas e outros edifícios religiosos em todo o país. A mesquita de Ibn Tulun, construída no século IX, é um exemplo notável de arquitetura islâmica no Egito. Durante a Era Islâmica, o Egito também se tornou um importante centro de comércio. A localização estratégica do país, na intersecção entre a África e o Oriente Médio, tornou um ponto crucial nas rotas comerciais. O comércio de especiarias, têxteis e outras mercadorias floresceu, levando ao enriquecimento do país e ao desenvolvimento de novas indústrias. No entanto, a Era Islâmica no Egito não foi sem conflitos. Houve várias revoltas e disputas de poder entre diferentes governantes islâmicos, levando à instabilidade política e social no país. Em resumo, a Era Islâmica no Egito marcou uma época de mudanças significativas na cultura, arquitetura, religião e comércio do país. O legado do Islã no Egito pode ser visto até hoje em sua arquitetura, língua, religião e tradições culturais. No século XIX, o Egito passou por um período de influência estrangeira, que começou com a ocupação francesa em 1798 e culminou com a colonização britânica em 1882. Durante este período, o Egito sofreu um declínio econômico e político significativo, levando a conflitos internos e resistência à ocupação estrangeira. A colonização britânica durou até 1922, quando o Egito se tornou um estado independente sob a liderança do rei Fuad I. No entanto, a independência não significou o fim dos desafios políticos e econômicos do país. O Egito enfrentou dificuldades em estabelecer uma estrutura política estável e resolver questões de desigualdade social e econômica. Em 1952, o Movimento dos Oficiais Livres, liderado por Gamal Abdel Nasser, tomou o poder no Egito em um golpe militar. Nasser promoveu a industrialização e a modernização do país, mas também reprimiu a oposição política e as liberdades civis. Seu sucessor, Anwar Sadat, adotou uma abordagem mais liberal e aberta, mas também enfrentou desafios internos e externos, incluindo um confronto com Israel na Guerra do Yom Kippur em 1973. Em 1981, Hosni Mubarak assumiu o poder no Egito, governando o país por quase 30 anos. Durante seu governo, Mubarak promoveu uma política de estabilidade política e econômica, mas também reprimiu a oposição política e as liberdades civis. Em 2011, o Egito passou por uma revolução popular, que levou à renúncia de Mubarak e o estabelecimento de um governo provisório. Desde então, o país tem enfrentado desafios políticos e econômicos, incluindo a instabilidade política e a ameaça do terrorismo. No entanto, o Egito continua sendo uma nação importante no mundo árabe e africano, com uma economia diversificada e uma rica cultura e patrimônio. Hoje, o Egito é uma república presidencialista, com o presidente atuando como chefe de Estado e o primeiro-ministro liderando o governo.
O país possui uma economia diversificada, que inclui turismo, petróleo e gás, agricultura e manufatura. O Egito também possui uma rica história e patrimônio cultural, que pode ser visto em seus monumentos antigos, museus e festivais. E assim, terminamos nosso vídeo sobre a história do Egito. Vimos como este país tem uma história fascinante, que abrange desde a época dos faraós até os dias atuais. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre esse país único e interessante. Obrigado por assistir até aqui o nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima!